Opa, aqui é o Shadow e ao pedido de um amigo eu vou trazer aqui um tutorial de movimentação do player e com sprite simples. Aqui no exemplo nós vamos utilizar 4 sprites para cada lado. Você vai ter que começar fazendo os seus botões e definindo os seus sprites. Ó, parado para cima, parado para baixo e para vou falar só em uma direção e vocês façam isso para todas. Parado para cima, movimentação 1 para cima, movimentação 2 para cima, movimentação 3 e movimentação 4. Você pode adicionar mais sprites nessa movimentação. Só que para esse exemplo nós vamos utilizar 4. Começando, acessando as sprites, acessando as scripts dos botões. Vamos começar com o botão para cima. Primeiro definir o local dele e aumentar o tamanho. Pronto, definido o local do primeiro botão, vamos repetir essa script para todos os botões. O que está fazendo? Você vai clicar em colocar em e clicar em colocar visualmente para colocar ele na posição certa e vai definir o tamanho dele para melhor adequada que você quiser. Como a minha é de 15 por 15 pixels, ele fica bem pequeno, então tem que aumentar. A gente vai repetir isso para todos os scripts. Definido o tamanho dos botões, estão todos posicionados, como vocês podem ver. Nós vamos também mexer no personagem. Vamos só aumentar a aparência dele, pode deixar no centro. Pronto, tá um tamanho razoável. Então vamos começar fazendo os comandos dos botões. O que seriam eles? Eles vão definir quando o seu dedo tocar no objeto for igual ao verdadeiro, ou seja, quando o seu dedo tocar no botão for igual ao verdadeiro, ele vai repetir até você largar o botão. Zero é a mesma coisa do que falso. Então você pode colocar ou zero ou falso. Ele vai repetir o que? A gente vai enviar um comando para ele. Um comando que não seria o enviar. Isso é enviar. Seria o definir uma variável. Mas por quê? Por que enviar uma variável? O enviar, antigamente ele era muito lento. Agora ele começou a ficar um pouco mais ágil. Só que eu ainda prefiro usar variáveis que você consegue depois utilizar essas variáveis para colisão. Talvez eu traga um tutorial de colisão com esse sistema aqui. Enfim, quando o seu dedo tocar no objeto, no botão de cima, ele vai definir uma variável moveset para 1 e vai repetir esse valor até você largar o dedo. E quando você largar, ele vai definir para 0. Vamos imaginar que ele começou aqui com o seu dedo tocando. Depois ele repetiu esse valor até você largar esse valor aqui para definir a variável. E quando você largou, a script foi para baixo, ou seja, acabou o loop, definiu para 0. Então a gente vai usar mostrar variável só para visualizar o que está acontecendo. Assim que eu toco para cima, a variável muda, vai para 1.
E a gente vai fazer isso para todos os outros botões. Porém, nós vamos mudar. Como aqui, definir variável para 1 e depois vai definir para 0, a gente tem que setar outra variável não, a mesma variável, só que com outros números. Aqui, fiz a mesma coisa pro botão de baixo, só que agora com outro valor. Por que outro valor? O número 1 foi definido para o personagem andar para cima, o número 1, e o número 0 foi definido para quando ele parar, ele ficar com a sprite de cima, parado. Essa aqui. Agora, se a gente repetir esse negócio de cima para os outros botões, o personagem vai entender que você ainda está dando comando para ele ir para cima, por causa que a variável ainda é 1. Por isso, nós temos que mudar aqui para baixo. Eu coloquei definir variável para 3. Quando o personagem detectar que a variável é igual a 3, ele vai repetir as sprites de baixo. E quando ele vê que a variável é igual a 2, ele vai colocar a sprite dele parado de baixo. Isso para os outros botões também. Vou fazer isso e eu já volto. Pronto, fiz para os outros botões. Para a direita, define 4. Aqui na verdade seria 5 e 4. Ele vai... Quando for 5, ele vai mudar para a sprite da direita. E quando for 4, ele vai mudar para a sprite da direita parado. Para a esquerda, eu defini 7. Para ele andar para a esquerda, com a sprite para a esquerda. E o 6 com a sprite para baixo. Quer dizer, com a sprite parado na esquerda. Agora, esses botões aqui, eles só estão enviando o sinal. Ó, você pode ver. 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7 e meia. Se você apertar assim vários botões, ele vai ficar mudando. Mas você vê que nunca vai ser a animação dele parado. Vai ser os números inteiros. Como, por exemplo, 1, depois 3, depois 5 e depois 7. Nunca vai ser ele parado, porque você não largou o botão. Você só mudou de direção. Mas, como você pode ver, o personagem ainda não tá andando e não tá mudando os sprites. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando, agora, em vez de ser o botão, vai ser a variável for igual a 1, que seria para cima, ele vai repetir até moveset não for igual a 1. Por que a gente não pode colocar igual a 0? Como eu disse, se você tá segurando o botão, aí de repente você vai pro outro, ele ainda vai continuar repetindo aquele conjunto de sprites, porque você não definiu o valor para 0 do moveset, você só definiu para 5. Então se a gente colocar não for igual a 1, quando ele deixar de ser 1, for para os outros as outras direções, ele vai largar da sprite e vai para outra direção. E vai repetir. Agora a gente vai usar um outro conjunto que, se moveset ainda for igual a 1, for verdadeiro, então ele vai para a próxima aparência. Primeiro, na verdade, a gente vai definir a aparência dele de cima. A primeira aparência de cima dele andando. Para mim seria o up2. Depois a gente vai repetir isso bem mais vezes. Só que se você tiver suas sprites organizadinhas, por exemplo, up1, up2,
Aqui o UP1, UP2, UP3 e UP4, por exemplo. Você pode deixar só próxima aparência e o início do alternar. Mas como o meu não tá organizado, eu tenho que deixar tudo para alternar a aparência. Penal 1, depois o 2, esse o 3, e esse é o UP4. Pronto, vamos ver se vai funcionar. Tá vendo que ele tá dando um rebatimento assim? Ele tá muito rápido. E não, a sprite nem tá conseguindo carregar direito. Então a gente vai ter que definir uma sprite. Quer dizer, um bloco de aguardar segundos para o valor que você achar melhor. Se eu definir para 0.8, você tem que colocar para cada negócio antes do alternar para a aparência. Você continua. Pronto. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ele tá andando agora. E ele tá direitinho. Você pode alternar essa quantidade de segundos. Eu coloquei 0.08 milissegundos, só que você pode alternar. Você, para ir para as outras direções, você pode fazer a mesma coisa. É só você copiar esse script no mesmo lugar e mudar os valores. Como por exemplo, foi 1, era para cima. Então agora para baixo seria 3. Então você coloca 3. E claro, você muda também as sprites. Como aqui era o UP para cima 1, então agora vai ser o UP para cima, para baixo, né? Para baixo. 1, aí 2 e assim por diante. Então agora podemos ver aqui que o para cima tá funcionando. Só que olha, ele tá parando em uma determinada aparência. Isso por causa que a gente não fez ainda a parte dele ficar parado. A gente vai fazer daqui a pouco. E tem para baixo, funcionando certinho. Não tá tendo erros da sprite. Então você vai fazendo isso e faz isso para todos os botões. Nós já fizemos para cima e para baixo. Só que tem esse erro que ele não fica parado na sprite certa. E a gente já vai resolver isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que se você tiver menos ou mais sprites para cada direção, para cada C é verdadeiro, é uma sprite mudada. Ou seja, se você tiver 6 sprites em sequência, 8, você vai fazer 6 ou 8 se move7 é verdadeiro, então. Aqui no caso são 4, então você pode contar pelos blocos de script verde de aparência, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui embaixo. Pronto, tá terminado. Indo para todas as direções os scripts. Só que tem aquele erro, que ele tá parando assim numa sprite que não era para parar. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser uma linha de script bem simples. Nós vamos... Quando move7 for igual a 0, que a gente vai começar por cima primeiro. Ou seja, quando move7 se tornar parado, nós vamos repetir até move7 não for igual a 0. A gente vai repetir o que? A gente vai repetir a aparência dele parada para cima. Olha aqui.
Como você pode ver, ele tá parando certinho na script. Agora a gente faz isso para todas as outras scripts. Então, se está funcionando para cima, é só a gente copiar e fazer com os outros parados. Como 1 é para cima andando e 0 é para cima parado, então 2 é para baixo parado e 3 para baixo andando. Então a gente define para 2. Aqui não for igual a 2. E aqui o sprite dele parado para baixo. Você pode ver, tá funcionando certinho. Ele não tá parando na script errada. Tá parando certo. Se você quiser determinar em segundos a mais, né? Como você pode ver que o meu tá um pouquinho rápido. Você pode definir. Eu recomendo 0.1, que é uma quantidade boa de segundos para cada sprite. Eu coloquei 0.8, mas é bem pouco de diferença, só que muda muito. Agora a gente vai fazer isso para as outras duas direções. E aqui tá o resultado. Tudo sem bug. Só que, porém, o personagem não tá andando. Como vocês podem ver. O que vamos fazer? Bom, por enquanto, eu vou ensinar de um jeito onde só o personagem anda. A câmera fica parada. Quando o moveset for igual a 0, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar o Y, como é. Eu vou explicar aqui de uma maneira rápida. O X e Y. Imagina que tem uma linha aqui e uma linha aqui. Defina essa tela como um plano cartesiano. Aqui é o 0, ponto central. Essa linha que passa nessa direção aqui, na verdade em toda essa direção, ela é o Y. E a linha que passa nessa direção é o Z. Z não. Desculpa, é o X. Então, quanto mais você quiser ir para cá, o X vai ser alterado para 5. Não, vai ser alterado, né, para positivo. Quando você quiser vir para cá, o X vai ser alterado para -1. Se você quiser ir para cima, né, o Y, se ir para cima, vai ser 1. E para baixo vai ser -1. Então você imagina que esse quadrado aqui é o lado positivo do Y e X. Esse quadrado aqui é o lado negativo do Y e X. Esse quadrado aqui é o lado positivo do Y e negativo do X. E esse lado aqui é o negativo do Y e o positivo do X. É meio complicado, mas você vai ver. Você consegue aprender bem isso aqui se você já estudou plano cartesiano. Bom, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Quando o moveset for igual a 1, que é ele andando para cima, ele vai alterar o Y por 5. 5 não, vamos definir para 3. Ou seja, quando ele andar para cima, vai alterar o Y por 3. Ou seja,
nessa reta aqui, ó. Nessa reta, ele vai subir. O personagem vai subir, alterando 3. 3 no Y. Então, quando a gente clicar pro moveset, ele vai andar só uma vez, porque a gente não tá repetindo esse valor. A gente vai repetir até que o moveset não seja igual a 1. Vamos colocar esse script aqui. E voilà, tá pronto. Agora vamos fazer para as outras direções. Só fazer a mesma coisa com base no que eu tinha explicado do plano cartesiano. Com o Y e o Z. Quer dizer, e o X. Quanto mais você vir para cá, é mais 1. Quanto mais você vir para cá, é menos 1 do Y. Quando você vir para cá, é mais 1 do X. Quando você vir para cá, é menos 1 do X. Lembre-se disso para fazer as scripts. Bom, como a gente vai definir agora o de baixo, a gente coloca o outro número movendo para baixo, que seria 3. E assim sucessivamente. Aqui para o negócio de baixo, né? E aqui o da direita, né? Da direita a gente vai alterar o X. Dessa vez não vai ser o Y, vai ser o X. Vai alterar por 3. E para esquerda, X seria número 7. Nós vamos definir o X por menos 3. A gente não vai definir o número em si. A gente vai alterar para ele, só vai alterar, ele vai somar ou diminuir do local que ele está. Então, nós temos isso aqui. E é assim que funciona a movimentação. Se você quiser incrementar algo, por exemplo, se você quiser deixar o personagem com uma animação de inativo, você vai fazer a mesma coisa do que eu fiz com esses negócios aqui, de sprite. Só que ele vai ficar repetindo. Vai guardar uns segundos quando o moveset for igual a 0, ou quando o moveset for igual a 2, ou quando o moveset for igual a 4. É todas as animações paradas. Quando for esse negócio, ele vai esperar 10 segundos. Se o moveset continuar a mesma coisa, ele vai definir o moveset para outra variável. E se essa variável continuar depois de alguns segundos novamente, ele vai alterar para a aparência de inativo. Mas quando você andar, ele vai alterar direto para as outras. É assim que se faz numa movimentação. Se você quiser deixar a câmera seguindo o player, eu posso ensinar isso um tempo depois. Se vocês pedirem, né? E foi isso o tutorial. Espero que tenha ajudado. Se você quiser a script pronta, tá tudo aí tudo aí na descrição. E foi isso. Valeu.